Nós vivemos na sociedade das grandes massas humanas. E isso comprova apenas uma coisa, que as pessoas estão perdidas. Onde ocorre uma tamanha massificação, existe uma falta de individualidade, uma falta de autoconhecimento, falta de vida interior, espiritualidade. As pessoas não têm uma busca e não conseguem encontrar um sentido para a vida. Então vão se aglutinando em grandes massas, porque os perdidos vão se grudando uns nos outros, vão imitando tendências, vão seguindo fulano, beltrano, cicrano, na tentativa de encontrar algum caminho. Mas o caminho somente pode ser encontrado por cada um individualmente, buscando de forma sincera dentro de si a conexão com as alturas, porque a conexão com as alturas é uma sintonia interior que o ser humano precisa alcançar dentro dele, despertando o seu espírito, para que o próprio espírito possa lhe indicar o caminho. É o caminho do autodesenvolvimento, da redenção, o caminho que faz com que o ser humano seja ele mesmo e possa assim crescer de forma integral. Então, em meio a toda essa massificação, existe a busca por guias também. As pessoas querem ser guiadas por alguém, em sua maior parte. Existem os guias religiosos, os guias científicos e tecnológicos, os guias da internet aqui no YouTube, os guias da economia, os guias da política, os guias da depravação, da decadência e da libertinagem. Existem inúmeros guias hoje que as pessoas buscam seguir porque estão perdidas, porque não conseguem mais encontrar um caminho. Então, existem guias para todos os gostos, e isso apenas comprova que existe uma falta de individualidade, uma falta de autoconhecimento, porque quem se gruda a um guia ou se gruda a um grupo, comprova com isso apenas ter perdido o ritmo da sua vida, o seu caminho, o seu rumo e a sua direção. Não que não possamos nos espelhar em alguém. Não estou dizendo que devemos abandonar todas as referências. Podemos e precisamos sim nos espelhar em alguém. Precisamos de bons exemplos, mas não podemos seguir alguém cegamente. Não podemos nos tornar robôs, autômatos, pessoas que não pensam por si. Nisso existe uma verdadeira tragédia, uma falência, uma decadência, quando as pessoas deixam de procurar. Então, o ideal é que o ser humano procure uma referência, mas que ele próprio trilhe o seu caminho, que o próprio ser humano trilhe o seu caminho. Então sim, ele age corretamente, se experimentando ao longo da caminhada, porque de nada adianta seguir uma outra pessoa e não se experimentar a si mesmo, não ouvir a sua intuição. Porque um guia ele pode passar algumas recomendações, mas não entregar uma fórmula pronta, uma receita pronta do autoconhecimento. Isso cada um precisa encontrar na sua vida, obedecendo às leis espirituais, as leis da criação, a lei da causalidade, a lei da igual espécie, a lei da gravidade espiritual. Tudo que o ser humano semeia, ele colhe. As leis lhe devolvem exatamente o que ele planta. Então isso precisa ser respeitado para que o ser humano não se perca. E para falar dessa questão do guia que as pessoas procuram seguir nos dias atuais, eu vou ler algumas passagens do capítulo Clamando pelo Guia, da obra Na Luz da Verdade de Abdrushim, que é o segundo capítulo. Ele fala de algumas diferentes pessoas, diferentes grupos de pessoas que procuram guias diferentes, segundo os perfis dos grupos ou das pessoas que fazem parte desses grupos. Abdrushim
publicou a edição da obra Na Luz da Verdade, a primeira edição, em 1931, e é um texto atual. Cristo falava aqui de Abdrushim falava aqui de Jesus como grande guia e dele próprio também, que Abdrushim se colocou como o filho do homem que foi anunciado por Cristo. E há uma grande confusão, as pessoas acham que Cristo é o filho do homem e que Cristo voltaria. Não, Cristo anunciou a vinda do filho do homem. Cristo não disse eu voltarei, mas o filho do homem chegará e anunciará a verdade. Foi isso que Cristo falou. Então eu vou ler aqui algumas passagens e fazer alguns correlatos com os dias atuais, para nós identificarmos alguns grupos de pessoas que procuram seguir seus guias. Vamos lá. Mas que ideia fazem desse guia? Chega a causar comiseração. Em primeiro lugar, esperam dele, ou digamos melhor, exigem dele, que ele prepare o caminho para cada um, rumo à luz. Tem ele que se esforçar para construir a ponte que dê passagem para os adeptos de todos os credos atingirem, sem esforço, a senda da verdade. Tem ele que tornar tudo tão fácil e compreensível que cada qual possa compreender sem esforço. Suas palavras têm de ser escolhidas de modo que os grandes e os pequenos de todas as camadas sociais lhes aprendam a significação sem maior esforço. Tão logo as criaturas humanas precisarem esforçar-se e refletir, então acharão que esse não é o Salvador autêntico. Pois, se foi escolhido para mostrar o caminho certo como condutor através de sua palavra, terá naturalmente que se esforçar em prol das criaturas humanas. Sua tarefa é convencê-las, despertá-las, pois Cristo chegou a dar a sua vida. Os que hoje assim pensam, e esses são muitos, nem precisam se esforçar, pois se assemelham às virgens tolas indo de encontro ao que é tarde demais. Então a maior parte das pessoas que procura por um guia, uma referência, o que elas querem? Alguém que apresente o caminho pronto já. Um caminho que já foi aplanado, um caminho que já foi ajeitado, onde as pessoas precisem apenas seguir, sem precisar buscar nada por si. Mas ele coloca algo pior, que muitas pessoas querem que o guia caminhe por elas. Isso é o que há de pior. Isso não existe. Ninguém pode salvar uma outra pessoa, ninguém pode fazer o trabalho que ela própria precisa fazer dentro de si e fora de si. O guia pode apontar direções e caminhos, mas não pode caminhar por pessoa alguma. E aquele que espera que isso seja possível, ele é um preguiçoso, ele é um indolente espiritual, ele dorme, ele está num sono profundo. Muitos acreditam que estão salvos porque Cristo morreu na cruz por eles. Cristo não salvou ninguém com a sua morte na cruz, primeiramente porque isso foi um assassinato terrível dos seres humanos da época que não aceitaram a palavra de Cristo. Mas Cristo trouxe a salvação para aqueles que queriam ou que querem ainda nos dias atuais compreender a sua palavra do fundo do coração e viver conforme esta. Então, sim, o ser humano pode se salvar através da palavra de Cristo, mas não que ele salvou a humanidade inteira. A humanidade, em sua maior parte, está muito longe e distante das palavras de Cristo. A humanidade hoje é constituída por dorminhocos, em sua maior parte,
por pessoas que não querem fazer nada por si e que esperam tudo dos outros, esperam tudo da política, da religião, da economia, da tecnologia, dos guias da internet, dos youtubers, ou seja quem for. Cada ser humano precisa encontrar o seu próprio caminho. Para isso dispõe da intuição dentro de si, que é a voz interior. E quando o ser humano a ouve, ele está em conexão com planos mais elevados. Está em ligação com o guia espiritual. E assim o ser humano consegue caminhar conscientemente porque ouve dentro de si, sente dentro de si. O que é ser uma pessoa consciente? É sentir e ouvir dentro de si. É perceber e enxergar o caminho intuitivamente. Isso é estar consciente. Isso é estar desperto nessa vida. Mas é isso que as pessoas querem? Não, querem ser carregadas nos braços por alguém. Os religiosos são assim. O que são essas religiões cristãs mercantilistas, com seus pastores sanguessugas e vampiros que querem apenas o dinheiro das pessoas, prometendo a salvação, oferecendo iscas saborosas? As pessoas pagam caro por essas iscas, acreditando que estão salvas, na verdade se iludindo a si mesmas, porque os piores mentirosos são aqueles que mentem para si próprios. E a maior parte da cristandade é isso, pessoas mentindo para si mesmas, acreditando que estão salvas, aprontam um monte, fazem um monte de besteiras e daí pensam que ao irem à igreja estão fazendo grande coisa, o que é um grande erro, o que é um grande engano. Então o ser humano precisa trabalhar dentro de si intuitivamente para que ele possa manter uma boa frequência, uma boa sintonia e receber através disso as recomendações, as orientações de que necessita para encontrar o seu caminho e se manter nele, porque não basta encontrar o seu caminho. Se o ser humano vacilar, a sua sintonia acaba sendo turvada, ele perde a sua frequência e sai do seu caminho também. É por isso que Cristo disse que o ser humano precisa orar e vigiar. A vigília é interior, para que o ser humano não saia do caminho, para que ele não perca a sua altitude espiritual. A lei da gravidade interfere nisso. Se o ser humano se torna pesado internamente, ele baixa a sua frequência e assim perde a ligação com os planos etéreos, permanecendo ligado apenas à matéria grosseira mais densa. E assim o ser humano não encontra o seu caminho de modo algum. Tá? Então aqui na sequência, Abdrushim fala de uma outra categoria de pessoas que também espera o seu guia. Vamos lá. Há, entretanto, mais outra espécie de criaturas humanas que se tem na conta de especialmente ativas. Essas pessoas têm formado uma ideia muito outra do guia conforme se pode ler em seus relatórios. Isso não é menos grotesco, pois esperam um acrobata espiritual. Olhem só. Assim já por aí, aos milhares, existem já por aí aos milhares, convencidos de que a clarividência, a superaudição, a hipersensibilidade, etc., constituam imenso progresso, quando na realidade assim não é. Tais coisas, por mais que aprendidas e cultivadas, ou mesmo sendo dotes e tendências especiais, não podem nunca erguer-se acima do plano terrestre. Movimentam-se apenas em limites inferiores, limites esses que jamais poderão pretender níveis elevados, sendo, por essa razão, desprovidos de valor.
pretender-se a ajudar a humanidade a subir dessa maneira, mostrando-lhe coisas da matéria fina do mesmo nível, ou fazendo-a ouvi-las e vê-las? Isso nada tem que ver com a real ascensão do espírito. Do mesmo modo que é inútil para os fenômenos terrenos, são acrobacias espirituais, nada mais do que isso, de interesse para determinadas pessoas individualmente, mas sem nenhuma espécie de valor para a humanidade em geral. Então, se por um lado existem aquelas pessoas que procuram um guia num líder religioso, um pastor, ou seja lá o que for, existe uma outra categoria de pessoas que procuram o seu líder num médium, numa referência pública de uma pessoa que tenha uma hipersensibilidade, que tenha visões. Então, esse é o caminho? Procurar um médium, se entregar a um médium, fazer tudo o que ele diz, esse é o caminho para que o ser humano possa se encontrar e trilhar o caminho? Encontrar um acrobata espiritual, procurar um acrobata espiritual é a solução, é o caminho? Através disso o ser humano se desenvolve, vendo coisas ou ouvindo falar de coisas, de planos próximos ao planeta Terra, porque o que os médiuns enxergam é referente à matéria grosseira média e à matéria grosseira fina. Os médiuns não enxergam lá planos muito elevados. O que eles enxergam e veem são planos ainda bastante próximos à Terra, onde vivem espíritos desencarnados que ainda estão muito longe do ideal de autoconhecimento e formação espiritual, da mesma forma como existem os sabichões aqui na Terra, que acham que sabem mais do que sabem. Nos planos mais próximos ao planeta existe a mesma coisa. Muitos espíritos desencarnados, sabichões, que querem informar e instruir os médiuns aqui na Terra, passando informações parciais, que são verdadeiras sim em alguns pontos e falsas em outros pontos. Então é preciso tomar muito cuidado com isso também. Em vez do ser humano entregar a sua vida a um médium, a um acrobata espiritual, ou seja, o que for, que ele se desenvolva por si, que ele ouça a sua intuição, que ele se capacite a ter a inspiração de que ele necessite para viver e encontrar o seu caminho. A inspiração vale mais do que a mediunidade. A inspiração vale mais do que a mediunidade. Pense nisso. Então, desenvolva a sua capacidade de ouvir a intuição. Assim você trilhará o caminho com as próprias pernas e não esperará nada dos desencarnados. Porque enquanto que uns esperam de padres, de pastores, outros esperam de médiuns, outros esperam de líderes, de grupos esotéricos, ou dessa espiritualidade bagaceira e mercadológica dos dias atuais, que se preocupa muito mais com práticas externas e exercícios externos do que com o desenvolvimento da vida interior, ou seja, o desenvolvimento da intuição. Então é dentro de si que o ser humano deve trabalhar, e não fora de si. A busca externa é vã se o ser humano primeiramente não encontrar dentro de si um direcionamento sólido que o leve para algum lugar. E esse direcionamento sólido é a intuição. E a intuição, ela somente pode ser desenvolvida se o ser humano se sintoniza corretamente, se ele permite o seu espírito despertar e lhe indicar o caminho, certo? Vou ler mais uma pequena passagem aqui. Olhem só, fala de mais uma categoria de pessoas. Todavia, existe um número maior
que deseja ir ainda mais longe, às raias do ridículo. Estes, aliás, tomam isso com amarga seriedade. Para eles, por exemplo, vale como condição básica para a capacitação de guiar que um guia não possa resfriar-se. Caso se resfrie, está destituído, pois isso não corresponde, segundo sua opinião, a um guia ideal. Um tipo forte em todas as contingências que estar antes de mais nada com o seu espírito superior a todas essas ninharias. Pode parecer um pouco forçado e ridículo. Trata-se, porém, de fatos colhidos e significa uma repetição débil da antiga exclamação: não és o Filho de Deus? Pois então ajuda-te a ti próprio e desce da cruz. Isso bradam já hoje esses mesmos, antes de aparecer tal guia. Abdrushim, nesse caso, falava de Cristo e dele próprio. Mas eu li essas partes desse capítulo clamando pelo guia para pensar um pouco a questão nos dias atuais, daquelas pessoas que buscam por um guia, que querem seguir um guia e que deixam de buscar e procurar por si próprias. Por exemplo, eu leio a obra Na Luz da Verdade de Abdrushim há uns 14 anos, leio as parábolas de Cristo, uso tudo isso como uma referência fundamental na minha vida. Minha vida está embasada e fundamentada em cima desses ensinamentos. Mas eu vou seguindo o meu caminho por conta própria. Eu vou procurando alternativas de vivências e experiências aqui no plano terreno, ouvindo a minha intuição. Tomo esses ensinamentos como referências, mas não sigo nenhum guia terreno. Não sigo nenhuma pessoa viva que está aí no meio político, no meio ideológico, econômico, tecnológico ou aqui no YouTube. Eu faço um uso desse conhecimento espiritual, mas eu próprio procuro caminhar com as minhas pernas, ouvindo a minha intuição, errando também em alguns momentos, acertando em outros, e assim, em meio a erros e acertos, eu vou procurando me conhecer cada vez melhor e manter a minha intuição vigilante. Eu busco mantê-la vigilante, porque é através dessa vigilância interior que o ser humano encontra o seu caminho e se mantém no seu caminho. Então essa é a alternativa que o ser humano deve buscar, essa alternativa interior. Então não adianta querer seguir alguém cegamente. Não adianta você querer me seguir, porque eu tenho o meu caminho e você tem o seu. Mas você pode assistir os meus vídeos e tirar algumas orientações, alguns exemplos, e aplicar um pouco disso na sua vida, mas segundo as necessidades da sua vida. Segundo as necessidades da sua vida. É preciso manter o espírito aberto. Nós não podemos enquadrar os saberes espirituais em perspectivas rígidas. Nós não podemos imitar e repetir. Nós precisamos sim de orientações espirituais, mas depois a vivência e a caminhada depende de cada um de nós, segundo as nossas necessidades e as nossas buscas pessoais. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!